quero dizer uma coisa aqui para que não haja equívocos. Eu quero dizer 3 coisas aqui para que não haja equívocos. Primeiro, só na Igreja Católica existe a plenitude dos meios de salvação. Pois é. Na confissão de fé da sua antiga igreja, né, que prova cabalmente que você nunca leu, né, diz o seguinte, veja só, né, para não ficar muito extenso, eu vou logo para a segunda parte, tá certo? Porque a primeira parte todos nós já compreendemos. A igreja visível, que também é católica ou universal, sobre o Evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sobre a lei, não é? Consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, e o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Pois, é uma pena que você não entendeu o que é o significado da palavra católico. Né? É um bocado óbvio que nós vamos encontrar salvação nessa igreja visível, não é? Porque o hinduísmo não prega Jesus, nem o budismo prega Jesus, nem o islamismo prega Jesus. Não é? A única religião que prega o cristianismo é o cristianismo, certo? Então todos que professam a fé cristã estão dentro dessa igreja universal, não é? Visível, seja lá qual ela for, qual denominação for, você confessando a Cristo é que você vai ser salvo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Portanto, quem salva é Jesus. Né? Jesus, ao reunir os seus discípulos, seus 12 apóstolos, ele renova o povo de Israel, das 12 tribos de Israel para os 12 apóstolos, e assim funda a sua igreja. E esta igreja é a Igreja Católica. Mais uma vez, vamos lá para o catecismo, né, da sua igreja que você traiu, né? Veja lá. A Igreja Católica, ou Universal, né, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Portanto, né, Deus escolheu de fato, Jesus escolheu de fato os 12 apóstolos e instituiu ali a sua igreja. Mas atenção, né, primeiro foi os judeus, depois é que eles foram entender que eram os gentios, certo? Então, quando ele instituiu a sua igreja, ele não instituiu uma instituição para as pessoas ficarem presas àquela instituição, não é? Ou se submetesse àquela instituição. Por exemplo, a romana, a qual agora você faz parte. Com certeza, Jesus não fundou essa denominação que você pertence, não é? Ele fundou a sua igreja no seu sentido literal da palavra, o objetivo era mesmo esse, que todos conhecessem quem ele é, né? O nosso Salvador. Pode ter a sua sucessão de bispos traçada até os apóstolos. E terceiro, a Igreja Católica escreveu, compilou e preservou a Bíblia Sagrada. Bem, e ainda continuando aqui na questão do segundo item que ele cita, né, a questão da sucessão dos apóstolos, né, nós já sabemos que isso é treta, tá certo? Isso aí realmente uma verdadeira engodo. A sucessão dos apóstolos, né, o objetivo de Jesus foi, de fato, ensiná-los a pregar o evangelho, não é? E a propagar a fé evangélica. Então eles foram instituindo bispos e assim deu-se a sucessão, né? Até o 3º século foi seguro e era essa forma apologética que usava-se para defender a ortodoxia. A partir do momento que ela se tornou estatal, não é? Ela perdeu esse tipo de apologética, já não funciona, né? Porque nós temos claramente
que durante esse período, né, o período romano, principalmente o período romano, houve um período de papas bastante corruptos e que, provando, né, que não faz o menor sentido essa história de sucessão. Né? E fora as heresias que foram criadas, a Inquisição, indulgências, esse aqui por acaso criou a indulgência, por aí vai, né? E um monte de heresia que eles foram criando durante o decorrer do tempo. Ou seja, depois que ela virou estatal, acabou-se essa história de sucessão. Depois, ele vem com o terceiro item, que a Bíblia escreve, a Igreja Católica escreveu a Bíblia. Meu Deus, misericórdia, Jesus amado. Os judeus escreveram, não é, a Bíblia. Deus usou os judeus para escrever, inclusive no Novo Testamento eles também eram judeus, né, convertidos ali ao cristianismo, era o embrião do cristianismo, não é? Portanto, de fato, sim, a Igreja Católica, no seu sentido universal, ou seja, no seu sentido literal da palavra, de fato, preservou e recebeu esses livros. O próprio Eusébio, né, lá no seu livro de História Eclesiástica, ele diz que eles receberam ali da Igreja esses livros que já estavam escritos. Né? Não estava, era o cânon formado, mas eles receberam esses livros e depois formalizaram, né? Cada denominação fez de uma forma, a romana fez de uma forma, a ortodoxa fez de outra, não é? E nós entendemos que algumas igrejas aí têm até mais do que 66 livros, mais do que 73, e por aí vai. Então, assim, nós temos a Bíblia realmente preservada nos mosteiros, nos conventos, porque Deus é soberano. Esse suposto ex-pastor um dia foi presbiteriano, né? Não me parece. Deus é soberano e ele usa quem ele quiser. Né? Ele usou até um jumento para falar, então ele vai usar quem ele quiser, né? Para preservar as escrituras. E, para a glória de Deus, ela foi preservada, mesmo com papas corruptos, não é? Ela foi durante esse período de tempo, mas Deus não deixa a sua palavra esquecida. Assim como ele fez com o rei Josias, usou ele para trazer de volta o povo à lei, não é? Da mesma forma, Deus usou a reforma para trazer o povo de volta às escrituras, porque a igreja primitiva, por causa dessa suposta sucessão, não é? Que é o engodo, foi levando a igreja cada vez mais distante das escrituras. Então, é lamentável, né, que a gente vê que as pessoas caem nesse tipo de engano. Não é? Ele está falando equívoco, mas está cometendo todos os três equívocos e ainda confirmando ainda. Portanto,